Olá, gente. Nós somos um grupo de eletromag, de prática de eletromagnetismo, e a gente está falando sobre o experimento 3, que é de magnetismo e indução magnética, e o grupo é composto pelo Leonardo, o João Canabarro, o Igor e eu, o Leandro Cândido. E, o, e é isso. Pode ir, João. Pera, qual é o. A apresentação não tá na tela. A apresentação não tá na tela. Não tá mesmo na tela, não. Deixa eu só apresentar. Pronto. Aí, Beleza. Vamos então resumir aqui, dar uma passada geral aí em tudo que a gente fez, né? Basicamente, o eletromagnetismo se divide. A gente estudou 4 fenômenos do eletromagnetismo, né? O primeiro foi a variação da intensidade do campo magnético de um ímã em função da sua distância. A gente utilizou um magnetômetro de smartphone, e assim a gente podia até fazer um gráfico desse comportamento, que condizeu com a teoria, né? O segundo experimento foi a construção e calibração de um galvanômetro caseiro para medição de correntes contínuas de baixa intensidade. O terceiro foi o nosso alto-falante artesanal, né? Para a construção de um alto-falante, avaliando a sua fidelidade na reprodução do sinal elétrico, né? Isso foi muito interessante. E o quarto, indo mais para o mundo do software, foi uma simulação computacional de um freio eletromagnético utilizando o software Softmaxwell, né? Os resultados obtidos experimentalmente foram comparados com valores de referência, multímetro comercial, e com o comportamento teórico esperado, evidenciando os princípios físicos do magnetismo e da indução eletromagnética. Basicamente, o estudo a justificativa desse experimento é o estudo do magnetismo e indução magnética, que é fundamental para a compreensão de diversos dispositivos tecnológicos do cotidiano, como motores, alto-falantes, sensores de corrente, freios eletromagnéticos. E a gente vai compreender experimentalmente como um campo magnético se comporta no espaço e como ele interage com outras, com correntes elétricas, e permite conectar a teoria de eletromagnetismo a aplicações práticas da engenharia. E os objetivos é determinar experimentalmente a variação da intensidade do campo magnético de um ímã permanente em função da distância, construir uma bússola portátil e validar sua indicação como uma bússola comercial, construir um galvanômetro utilizável para medir corrente contínua, comparando com um multímetro, construir um alto-falante e avaliar sua fidelidade de reprodução sonora e simular computacionalmente um freio eletromagnético e relacionar os resultados com o fenômeno físico da indução, lei de Faraday e a lei de Lenz. Dá uma validade, ver se tá gravando. Tá gravando. Então, seguindo a primeira parte, nós fizemos primeiro uma calibração do nosso magnetômetro, usando um aplicativo, se não me engano, Magnet Meter, que ele mede o campo magnético. Então, como é que foi feito isso? A calibração foi feita fixando o magnetômetro na ponta de uma régua. Nós tabulamos a distância desse magnetômetro. E com isso nós conseguimos ver que ele conseguia medir o campo magnético de forma linear. Assim, partimos para a construção do galvanômetro,
que ele é usado para medir e detectar correntes elétricas de baixa intensidade. Seu funcionamento baseia-se em força do campo magnético exerce sobre o condutor percorrendo corrente, o mesmo princípio através do toque de uma espira de corrente dentro do campo magnético. Valendo-se desse conhecimento, a gente usou um tubo de papelão de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, fizemos um ímã com fio de cobre flexível, fazendo algumas espiras, e com essas espiras fixadas na nossa bancada e com o celular apontado para a medição do campo magnético, nós induzimos a corrente passando pelas espiras e fomos calculando ponto a ponto em uma escala reduzida para saber como é o comportamento linear da corrente e em relação ao magnetômetro. Seguindo isso, para validar o nosso experimento, o professor ocultou o visor da fonte de corrente que estava ligada no nosso ímã, nas nossas espiras, e solicitou aleatoriamente alguns números de corrente e tensão para a gente validar. Então, com base nos dados que a gente tinha coletado e tabulado, ele pedia um número, digamos, de 4 amperes, a gente verificava na nossa tabela e conseguia ajustar o valor no magnetrômetro para saber exatamente qual é a corrente. Quando verificando na corrente que estava sendo produzida pela fonte, a gente validou que eles batiam com uma precisão de uma casa decimal. Então, foi bem preciso e validou realmente o estudo do campo magnético. Do alto-falante, a gente teria a tendência de converter um sinal elétrico em uma onda sonora por meio de um sistema eletromagnético, uma bobina móvel, que é a bobina de voz, posicionada no campo magnético de um ímã permanente. Aí, quando a gente teria essa corrente variável, sinal de áudio, passando pela bobina, iria surgir uma força, baseada na lei de Moritz e lei de Ampère, que faz a bobina e o cone, que é o diafragma acoplado a ela, vibrar, empurrando o ar e gerando som. A fidelidade do alto-falante está relacionada à capacidade de produzir o sinal elétrico original sem distorção adicional ou remover o componente de frequência. Então, a gente utilizou o copo, a gente colocou o ímã para poder a gente utilizar ele, e a gente passou sinais de uma música e a gente conseguiu ouvir. Sendo isso, depois a gente fez o recorte do fundo do copo e colocou o fundo de um balão. E aí a gente fez novamente esse experimento, e aí por conta dessas movimentações da elétrica para o campo eletromagnético, e assim a gente conseguiu movimentar o fundo do balão, a gente conseguiu ouvir a música, e a gente utilizou um aplicativo no qual ele fazia reconhecimento de música. Então a gente colocou de um lado a música e do outro a gente colocou o telefone que tinha o aplicativo dentro do copo, e ele conseguiu identificar as músicas que a gente estava passando. Isso foi um sinal claro dessas forças, dessas leis que possibilitam que a gente consiga desenvolver, através de sinais elétricos, um alto-falante, um dispositivo mecânico que, através de um dispositivo elétrico, consegue produzir som. Da intensidade do campo eletromagnético, a gente desenvolveu uma bússola. Se a gente for notar, a bússola que a gente fez, a gente pegou uma agulha, um pouquinho de papel alumínio, um pratinho com água, e a gente colocou. Se a gente for analisar e observar no slide, a ponta da agulha ela está direcionada para o norte do planeta, assim como também aqui a gente consegue perceber a intensidade do campo magnético do nosso planeta. E aí a agulha ela seria direcionada para o norte por conta que o planeta ele funciona como dipolo. E assim a gente conseguiria se orientar e produzir, consequentemente, através do campo eletromagnético, uma bússola, uma orientação para a gente utilizar. Dos resultados que a gente teve do galvanômetro, a gente conseguiu fazer a tabela e acertar o número que o professor pedia. O alto-falante a gente conseguiu escutar as músicas. E aqui da nossa análise dos resultados do fórum, em relação ao comportamento do campo eletromagnético, ele seguiu sim o decaimento teórico esperado. Ele houve uma certa divergência em alguns ruídos, mas não foi muito acentuado, a não ser quando a gente saiu e aí o professor colocou o
a nossa bússola perto de uma das pilastras que produziam um campo eletromagnético, e isso aí fazia com que ocorresse uma alteração da direção onde que a bússola estaria. Vocês podem seguir. Falando do alto-falante, né? O alto-falante construído reproduziu o som com fidelidade. Ele reproduziu o som, evidentemente em um volume reduzido, mas até como o Leonardo comentou, no celular com o aplicativo do professor conseguiu captar a música, né? Então mostra que deu certo. Mas evidentemente a gente não está em um mundo ideal, então está sujeito a algumas percas, barra diferenças, né, do que a gente espera na teoria. Isso pode ser acarretado por diversos fatores, como o material da garrafa, a geometria, ímãs utilizados, tudo isso está sujeito a percas, barra diferenças, né, do que a gente espera na teoria. Mas ainda assim condizeu com a realidade e acho que o celular ali foi mais claro, né? Se não acredito nos nossos ouvidos, o celular do professor ali pegou a música sendo passada. Então é isso. Quanto às correntes medidas no galvanômetro caseiro, elas foram próximas ali no título, logicamente teve as suas fontes de erro, teve seus erros, porque não é a gente está no mundo prático, né? No mundo real, você vai ter várias variáveis que interferem na obtenção do resultado, né? Desde a calibração até a resolução da escala, peito mecânico. Também tem a resistência do cobre, tem outros fatores, geometria e também corrente e vários outros fatores que interferem nessa problemática. O freio eletromagnético simulado, ele parte do princípio da indução eletromagnética descrita pela lei de Faraday e Lenz, onde diz que um condutor, geralmente um disco metálico, se move através de um campo magnético, ou quando um campo magnético que atravessa o condutor varia no tempo. Surgem correntes induzidas nesse condutor, que são as correntes de Foucault ou as chamadas correntes parasitas. As correntes induzidas geram o seu próprio campo magnético. Pela lei de Lenz, esse campo induzido se opõe à variação de fluxo que se originou, ou seja, ele se opõe ao movimento relativo entre o disco e o ímã. Essa oposição se manifesta como uma força de frenagem sobre o disco, que converte energia cinética em calor, dissipada pelas resistências do próprio material condutor, sem nenhum contato mecânico entre as partes. O software ele reproduz esse fenômeno computacionalmente, usando modelos de análise de elementos finitos, onde a geometria do disco e dos ímãs e a gente define um movimento relativo entre eles e calcula a distribuição das correntes induzidas e a força de frenagem resultante na função da velocidade, validado manualmente pelas equações de Maxwell. Tudo bem, que aplicações práticas de engenharia se relacionam com cada um dos experimentos realizados? Beleza, das aplicações práticas seria a construção de equipamentos eletrônicos que emitissem som, como o do alto-falante, já interpretadores ou transmissores de sinais para o galvanômetro, antenas e outros sistemas que o qual pode utilizar também para poder fazer detecção de objetos, um LiDAR. Já da bússola seria para poder o desenvolvimento de sistemas de orientação. Que das referências a gente utilizou as referências que estavam dentro do roteiro de prática de eletromagnetismo, videoaulas da USP, do YouTube, teoria de simulação do freio eletromagnético no Ansoft,
Maxwell, vídeos de referência de construção de alto-falante e site Anima Graphics, e vídeos de referência também sobre o galvanômetro, indicados no roteiro da disciplina. Tudo bem, esse aqui foi nosso vídeo. Muito obrigado. Problemas de perda de gravação, vou gravar o script. Cada caso tem algum problema, a gente retorna esse ponto. Então, vamos lá, vamos criar um projeto com sua geometria básica. Aí, 25, altura de 20. Esse círculo a gente vai fazer 0,020 com um raio de 20. Depois vem o mesmo círculo agora com um raio de 15 para a gente fazer o código. Então, fazer um código de 15. Aqui. Voltando para a isométrica. Fazer a subtração desses dois. Vamos expandir esse carinha mais trazer para baixo, 15 milímetros. Perfeito. Agora nós temos o cilindro de código. Vamos fazer novamente um subtract, só que dessa vez vamos manter ele como nada. Ok. Com essa geometria a gente já pode chamar esse cara aqui. Aqui vai ser o nosso cor. Perfeito. Esse cara vai ser de aço 1008. E esse cara aqui vai ser o nosso cor. Ele, por sua vez, vai ser de cor. Desculpa. Ok. Agora a gente vai ter que criar um cilindro aqui dentro. Esse cara vai estar
aqui. O raio tá certinho. Aqui vai ser 20. Ok. Botão isométrica, tá tudo perfeito. Vamos pegar você e você. Vamos reduzir somente o colo da Kung Fu. Perfeito. Agora a gente tem um colo aqui. Deixa eu ver minha lista isométrica. Ok. Vamos selecionar esse cara. E vamos criar um objeto a partir dele. Aí, você. Vamos dar um nome para ele agora. Também surface. Shit. Ok. Agora ele vai ganhar 4 metros. Voltando para essa isométrica, a gente vai mover esse carinha. Continuando, a gente tem que ajustar aqui agora essa parte superior. Ela vai ficar em 0. Altura mais a distância. A gente vai dar. Ok, essa distância vai ser do tipo len. Lugar P de 3 milímetros de distância. Ok, perfeito. Vamos modificar para ver por cima. Transferir aqui. Ele não gosta muito de criação X, então eu posso pegar em qualquer lugar. Não vai fazer muita diferença. E ele vai estar em 22,5 e 26. Você, o raio dele vai ser de 1,5. E aqui vai ser LC menos 15 no eixo Z.
Deixa eu ver, perfeito, ok. Então, já tem nosso carinha ali. Ok. Esse cara agora vai ser nossa breastplate. Ok, tem que ajustar o material para ele depois, mas isso não faz muita diferença agora. Vamos pegar você, esse. Antes disso, a gente tem que gerar, então, deixa eu ver, eu quero 4 cópias dele. E beleza. Então, vocês aí concorrem no perfeito. Vamos dar um subtract. Na verdade, eu quero você pra lá, você pra cá, você pra cá. E isso. Dessa forma agora a gente já tem nossa estrutura quase completa. Vamos continuar então. E a geometria está pronta. A gente só tem que basicamente parametrizar. Então, primeiro tem que isolar o coil do sistema para ele não dar problema na hora de fazer o mesh e nos cálculos. Normalmente o ANSYS usa tangencial, mas para esse caso a gente só precisa isolar ele para que funcione o gap. Agora a gente precisa adicionar no coil as nossas excitações. Então aqui a gente já tem as nossas boundaries. Agora a gente vai adicionar excitações. Para isso a gente vai ter que cortar aí o Master Surface Section. Se eu não me engano, XZ vai dar? XZ vai dar. Então a gente vem separar essas duas. A gente só precisa de um. E vamos excluir o outro. Com esse carinha pronto, nós vamos adicionar uma estação corrente da Amperes Stranded. E aqui vai ser corrente vezes espiras. Então, basicamente estou dizendo quantas espiras eu vou fazer aqui nesse cara. Em corrente a gente vai deixar em amperes, vamos aplicar em ampere. E para as espiras, a gente vai deixar um número de 200 espiras. E agora a gente já pode criar nossa solução default. Temos que criar também, só verificando se está tudo certinho aqui, aparentemente sim, perfeito. Vamos adicionar um region
essa nossa região vai ser do tamanho, uma vez 100% do tamanho do objeto. Então acho que esse carinha aí, eu vou simplesmente ocultar ele para não atrapalhar a nossa visão. Eu não vou mexer no Mesh agora, no Mesh, mas a gente vai precisar. Vamos adicionar uma parametrização aqui. Eu tenho que adicionar uma estação, não, um parâmetro aqui, força, que vai ser aplicada no nosso freio, para a gente saber. E que mais? Vamos ver o que mais a gente está faltando aqui. Parametrizar a nossa folga em relação à distância. Então eu vou começar com ponto 1, nós vamos até 1 milímetro com um pulo de 1 milímetro. Então vão ser lineares. A gente vai salvar aqui. Nossa tabelinha está aqui, são 10. E vamos salvar isso com os fios de mesh. Agora vamos verificar. Vai dar. Olhou tudo. Isso é muito bom. Agora vamos botar para rodar e a gente volta quando eu terminar de analisar. Ele pede sempre para salvar o projeto. Então, para manter o padrão de classe, vamos renomear o projeto para o formato que o professor pede. Então, o nome dos iniciais dos alunos. Nesse caso é grupo, então eu, o João, Leandro, e Leonardo. Renomeado, vamos dar um save. E vamos botar para analisar. Enquanto ele analisa, a gente volta depois. Esperado, ele começou a gerar erro por causa do tamanho do mesh. Eu estou na versão de student, então ele não vai deixar, vai começar a dar erro quando a gente aumentar a área a distância entre a placa de freio, o freio e o. Então, vou dar uma abortada aqui. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste de mesh, tá? Então, isso não é anormal, tá? Isso é questão só da limitação que a gente tem na versão de Student. Eu poderia garantir com 3, mas eu queria uma resolução melhor. Então, vou botar 4, vou deixar rodar de novo e vamos ver o que vai dar. Então, vamos dar um análise all, deixar rodar e vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Esperado, o mesh explodiu, então se for o caso de acontecer com você, você tem que modificar o parâmetro de resolução aqui para ficar menor, então eu tive que mudar para 3, tá? O resto permaneceu a mesma coisa e a parametrização funciona. Os resultados, a gente pode botar a força, então a solução, a gente mantém a nossa solução de análise e vamos ver a magnitude da força, ou seja, o módulo da força aplicado no freio. Então a gente vê
quanto maior a distância em relação à força. Então, a funcionalidade era o que esperava, né? Então, eu espero que a força seja realmente maior. Esse é um emergency brake, é um freio de emergência. Então, quanto maior a distância do freio em relação ao nosso coil, menor a força. Então, está validado. Nós podemos voltar aqui. Já renomeamos o projeto para o grupo. Nós podemos analisar o nosso campo. Vamos só dar essa orientação. Esse. E a gente pode adicionar uma besteirinha aqui só para ficar legal. E vamos mudar para o nosso parâmetro setup. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, a gente vê a força vai diminuir em relação à distância, o campo magnético gerado pelo nosso coil, nossa bobina, né, alimentando. Então, quanto mais distante, menor a força. Era como era esperado. Então, a gente consegue ver bem, deixa eu ver a velocidade, bem o gap, né? Então, basicamente é isso. Vamos fechar, salvar. E com isso, eu acredito que nós temos esse projeto pronto. Agora, uma coisa que eu queria testar era se nosso script funciona. Não, porque ele espera o projeto 14. Muito bem. Então, vamos tentar novamente. Tá aí. 20 minutos de vídeo feitos em alguns segundos para vocês. E agora só bastaria nem parametrizar, só basta reduzir o match, que ainda está default, e tá aí. É isso.